Então, olá, aqui é a nossa parte do projeto. Então, aqui tem a parte do projeto, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Essas partes as gurias já apresentaram, né? Já está tudo feito, tanto a Kátia quanto a Bruna já apresentaram, e agora eu vou apresentar, então, a parte do mapa de risco. Essa aqui é a nossa planta baixa, então, da nossa indústria de geleia, e esse aqui, então, é o nosso mapa de risco, onde a gente tem o risco, o que está em azul são riscos de acidente, em amarelo são riscos ergonômicos, e em marrom, que a gente não tem no nosso, na nossa planta baixa, não tem nenhum risco biológico, tem risco químico e tem alguma coisa de risco físico. Conforme o tamanho do círculo, né, que vai nos representar se é a gravidade dele, se é alto risco, médio risco ou baixo risco. Então, no setor, no escritório, a gente vai ter um risco ergonômico baixo, que é a postura incorreta e muito esforço repetitivo, tanto quanto está sentado errado ou está fazendo muita movimentação errada. No recebimento, nós também vamos ter um ergonômico que é médio, que é o esforço físico quando se vai descarregar os produtos. Na seleção, é um risco de acidente baixo, que é colocar a mão nos olhos, pele e boca, que vai causar uma ardência, né? No despolpamento também tem um risco de acidente alto, daí que é uma possível perda de membros, mas claro, com o uso de EPI corretos isso não aconteceria. Mas não desconsidera-se os casos, né? No despolpamento também tem um risco físico baixo, que é de ruído, muito barulho. Mas aí volta a questão da EPI, usando o EPI correto não teria o porquê de se preocupar, né? Na formulação e cozimento, o risco de acidente é médio, que é cortar-se com um liquidificador. Que entra na questão, de novo, do EPI. Usando EPI, cortaria, assim, o risco de acidentes em quase 90%. Formulação e cozimento, a gente poderia ter um acidente médio, que é cortar-se com o liquidificador, já falei. Teria um risco de acidente químico alto, que é acrescentar manualmente o ácido no liquidificador. E teria risco de acidente físico alto, que seria concentrador a vácuo aquecido, risco de queimadura, parte externa do equipamento. Claro que o risco de queimadura sempre é sério, né? Porque tu pode ter até 3 graus de queimadura, que são primeiro, segundo e terceiro, mas entra de novo a questão do EPI, né? Um risco físico, então, baixo seria água quente no tacho de mistura, risco de queimaduras. Entra na questão da queimadura tanto de primeiro, segundo ou terceiro, mas deve-se sempre usar o EPI correto. O depósito de vidros é um acidente médio, que seria a quebra de vidro e risco de corte. Caiu, quebrou, foi lá limpar, se cortou, ou caiu num pé, às vezes o vidro já estoura e já corta. No escritório, então, seria uma postura incorreta, movimento repetitivo, exposição excessiva a telas, cansamento visual e coisa. As consequências, então, nos daria distúrbios osteomusculares, lesão por esforço repetitivo e problemas oftalmológicos. Frequência D, severidade 2, risco 3. E a recomendação são cadeiras confortáveis, a mesa e o teclado adequado e tela e distância corretas para diminuir possíveis problemas de visão. O esforço físico intenso é o fazer muita força, postura incorreta, levantamento e transporte de peso. Geralmente, quando é muito peso, o que se indica é fazer entre dois, né? Não precisa fazer entre um sozinho. Dores nos braços, perna e coluna, possíveis problemas a longo prazo. A frequência é a severidade é 2 e o risco é 3. O que se indica seriam equipamentos para o descarregamento e empilhamento da matéria-prima. Para não estar fazendo trabalho manual, indica-se uma empilhadeira, né? Que é a melhor coisa que existe hoje em dia para reduzir esses riscos, esses acidentes, e seria uma mão de obra que precisaria apenas de um funcionário que teria um curso de empilhadeira. Acidente com a matéria-prima, com a pimenta, seria encostar de forma inconsequente nas mãos, nos olhos e na boca e na pele. Isso daria uma sensação de ardência e possíveis queimações. A frequência é C, a severidade é 1 e o risco é 1. As recomendações é conscientizar a equipe produtiva de lavar as mãos com água e sabão após manusear o produto, ou retirar as luvas se estiverem utilizando.
Na despalpadeira, então, o perigo, despalpadeira eficiente possui velocidade intensa desprovida de proteções. As causas seriam manuseio da forma incorreta, profissionais não capacitados e desastres. Consequência seria perda de membros como mão, ou os dedos também, que dedo é uma coisa que é, tu vê, geralmente é um dos acidentes que mais acontece, né? A frequência é B, severidade 4, risco 3, e o que se recomenda é que seriam profissionais treinados para realizar o trabalho. A conscientização dos demais funcionários dos perigos e curso de primeiros socorros, que isso é extremamente importante. Liquidificadores industriais, eles possuem velocidades intensas, né, no perigo. As causas, então, seria um manuseio de forma incorreta por profissionais que não são capacitados. A consequência seria a perda de membros, como as mãos, né? A frequência B, severidade 4, risco 3. O que se recomenda? Profissionais treinados para realizar o trabalho, conscientização dos demais funcionários dos perigos, curso de primeiros socorros e utilizar tampas. Acrescentar manualmente ácido na formulação no liquidificador. Isso seria a causa seria um manuseio de forma incorreta e profissionais não capacitados e desastres. Consequências seriam queimaduras, a frequência seria D, severidade 3 e riscos 4. O EPI seria jalecos, luvas e óculos, sempre fazer o uso correto, né? E sempre usar eles, né? O perigo, acidente no tacho de mistura. A causa seria respingos e superfície externa quente, consequência queimadura, frequência B, severidade 2, risco 1, e a recomendação é sempre manter uma distância segura dos equipamentos e fazer o uso de EPI, sempre. O outro perigo seria o risco físico no concentrador a vácuo. Superfície, a causa seria uma superfície externa aquecida, as consequências queimaduras, frequência B, severidade 2 e risco 1. E daí uma recomendação é sempre manter distância segura do equipamento, né? Acidente no depósito de vidros. Causa seria a queda dos potes, consequência cortes, frequência B, severidade 2 e riscos 1. As recomendações, então, seria cuidados no manuseio amplo, espaço para movimentação, ter mais espaço para poder movimentar, para não ficar apertado ali do nada cair e causar o acidente. Acidente com um produto acabado, o vidro, seria a queda do pote, corte também, frequência B, severidade 2, risco 1. E daí, cuidado, a mesma coisa que quando o vidro está vazio. Cuidado no manuseio e amplo espaço para movimentação. Esforço físico intenso. As causas seriam muito esforço físico, a postura incorreta e levantamento e transporte de peso. Dores nos braços, pernas, coluna, possíveis problemas a longo prazo. Que pode dar tendinite, pode dar hernia de disco, essas coisas assim, sabe? A frequência seria E, severidade 2 e risco 3. A recomendação, então, como eu falei antes, seria equipamentos para o descarregamento e empilhamento do produto acabado. Entra de novo a questão da empilhadeira, ou até mesmo, não sei se eu estarei pronunciando certo, mas seria paleteleira, que é para te pôr o pallet, sabe? Que seria outra questão. E é isso. Muito obrigado pela atenção.